Black Clover, o imperador dos espelhos. Em uma floresta próxima ao pequeno vilarejo de Hayaka, em um fim de tarde, um jovem de recém-cumpridos 17 anos, coletava ingredientes na floresta, coletava cogumelos perto de um rio, colocando os cogumelos coletados em uma bolsa tudo ia bem, até que foi emboscado por um trio de javalis. Os javalis encurralaram o jovem. Reunindo o poder mágico, o jovem lançou magia de luz, criando um flash de luz que cegou os javalis, dando tempo do jovem correr. Mas os javalis não demoraram para correr atrás dele. Passou pelas árvores, criando faixas de luz que contiveram os javalis por poucos segundos, mas eles se soltaram sem dificuldade. Por sorte, outra jovem de cabelos alaranjados estava passando lá perto e notou a perseguição. Quando os javalis estavam prestes a encorajar o jovem de novo, um vulto alaranjado flamejante, com um único golpe, derrubou e queimou parcialmente aqueles javalis. O jovem olhou admirado pela beleza da figura que o salvou, uma mulher de cabelos laranjas, de corpo atlético e pele branca, com roupas azuis de excelente qualidade e um manto vermelho, claramente de cavaleiro mágico. A cavaleira mágica falou: "Cavaleira mágica. Olha só, um plebeu com magia de luz, esse tipo de magia é rara nesse mundo." Plebeu: "Verdade, mas infelizmente tenho muito pouco poder mágico." Cavaleira mágica: "Então posso saber o que está fazendo aqui?" O plebeu abriu e mostrou a bolsa com cogumelos. Plebeu: "Coletando ingredientes, meu nome é Albert, minha família tem um pequeno restaurante na vila e também ajudamos cozinhando nos eventos." A cavaleira mágica sorriu e empilhou 2 dos 3 javalis como se não fosse nada. Cavaleira mágica: "Entendi, meu nome é Mereoliona Vermilion." Albert arregalou os olhos e se curvou ao estar diante de uma nobre. "Mereoliona, isso não é necessário. Como eu abati os javalis, quero ficar com 2, tudo bem?" Sem se levantar, Albert respondeu: "Albert, claro. Mas por favor, me permita cozinhar algo para a senhorita jantar, garanto que vai ser o prato mais delicioso que a senhora já comeu." Mereoliona: "Tudo bem, pode se levantar." Albert seguiu a ordem da nobre. "Albert, poderia me dar a honra de me acompanhar?" Mereoliona confirmou com a cabeça. Por não querer ser reconhecida, a nobre usou magia de transformação para modificar seu cabelo e olhos. Ainda assim, chamou atenção pelo seu manto de cavaleira mágica, mas foi considerada só uma cavaleira mágica qualquer, o que ainda assim era bastante impressionante, ainda mais para um pequeno vilarejo no interior como Hayaka. Albert, assim que acomodou sua convidada de honra na pequena mesa, foi para a cozinha carregando os javalis e contou ao seu pai que tinha recebido a ajuda de uma nobre e queria cozinhar para ela como agradecimento. No entanto, não citou nomes. Mereoliona esperava, um tanto impressionada pela força daquela homem, mesmo com pouco poder mágico parecia ter um corpo bem forte. Albert deu o melhor de si na cozinha, preparando uma carne assada picante com molho de cogumelos, serviu o prato com a melhor apresentação possível. Mereoliona olhou para aquele prato, o cheiro daquela comida a fazia salivar. Em seu primeiro impulso pensou em comer com as mãos, mas por respeito ao esforço daquele plebeu, pegou os talheres e comeu de forma educada, só para sentir um sabor incrivelmente delicioso, tão delicioso que por uns instantes se sentiu nas nuvens e seus olhos lacrimejaram de alegria. Diante daquilo, só pode dizer uma coisa: Mereoliona, que delícia! Como um pedaço de carne pode ser tão bom? Sem dizer mais nada, a nobre devorou aquela carne com muita voracidade e após agradecer pela comida com toda a satisfação, foi embora. Nos seguintes dias, a nobre comia carne assada na fogueira, mas comparando com a comida deliciosa daquele plebeu, aquilo parecia quase não ter sabor. Com o passar dos meses, a nobre voltava pelo menos uma vez na semana naquele restaurante, às vezes trazendo ingredientes que queria em sua refeição. Todas as refeições eram deliciosas. Mas um dia, Mereoliona e Albert conversaram por muito tempo, e o plebeu trouxe uma garrafa de vinho da despensa que pegou sem seu pai saber. As coisas escalaram muito rápido, e terminaram concebendo uma criança naquela noite. Mereoliona logo notou sintomas de enjoo e mudanças de humor.
Alfonso, o pai de Albert, ficou muito irritado quando descobriu, mas Albert estava totalmente disposto a assumir a paternidade da criança. Albert acompanhou Meriolona até a capital do reino de Clover, onde Meriolona revelou tudo aos seus pais com Albert presente a todo momento. A mãe de Meriolona o olhava com desprezo, quanto ao pai da nobre, parecia que estava lutando com seu senso comum para não matar o plebeu ali mesmo. Decidiram que a gravidez aconteceria normalmente, porém os nobres da família Vermillion debateram até que o bebê fosse desmamado para saber se reconhecem ou não o bebê. Meriolona deu à luz a um menino com a sua mesma cor de cabelo. O menino foi nomeado por sua mãe como Nemelion. Desde pequeno, o menino mostrou grande poder mágico, porém, nos 7 meses em que foi amamentado por uma empregada da família, mostrou um corpo fraco, ficando doente com certa frequência. Os nobres adultos debateram por 7 meses, o veredito seria dado a Albert pelos pais de Meriolona e a própria Meriolona. Senhor Vermillion, não entendo o que minha filha viu em você ou como você a persuadiu. Meriolona. Pai, cala a boca. Albert é um bom homem. Nós dois erramos. Foi o álcool que nos persuadiu. Senhor Vermillion, é fácil aquele verme dizer isso quando só tem a ganhar se aceitarmos essa criança. Disse com ódio na voz, coisa que sua esposa notou tomando a palavra. Senhora Vermillion, o que queremos dizer é que apesar de você parecer mesmo um bom homem ou ter apoiado a ideia de reconhecer a criança como parte da família, infelizmente ele não poderá ter o nome Vermillion por distintos motivos. A criança voltou para Rayaka, recebendo seu sobrenome paterno Raipen. O jovem Nemelion foi criado no vilarejo de Rayaka, e o fato de ter sangue nobre foi apenas um rumor entre os adultos do pequeno vilarejo de Rayaka. Cresceu como um garoto magrelo, de pele pálida e que gostava de manter seu cabelo laranja, liso, longo e preso por um rabo de cavalo. Herdou grande poder mágico e talento para a magia de sua mãe e a personalidade gentil e cordial de seu pai, assim como seu tipo de magia de luz e seu amor pela cozinha. Desde cedo, havia aprendido magia com seu avô Afonso, que tentou se tornar um cavaleiro mágico, mas falhou, no entanto tinha seu próprio grimório de luz. Desde pequeno, Nemelion aprendeu feitiços de luz, como corda de luz ou usar seu mana para criar flashes de luz e iluminar o ambiente. Desde pequeno, Nemelion se tornou muito amigo de outro morador de Rayaka 3 anos maior, Magna Swing. Nemelion via quase como um irmão mais velho. Sempre corriam por aí e brincavam, Nemelion só conseguia alcançar Magna usando magia de reforço para correr mais rápido, mesmo que Nemelion com cada queda quase fraturou um osso, nada impedia o pequeno de brincar com seu irmãozão. Um dia, em uma tarde de inverno, dia de neve, quando Nemelion tinha 11 e Magna 14, os dois exploravam a vila e um pouco da floresta, bem protegidos do frio, ainda mais Nemelion, que ficava doente com mais facilidade que Magna. Infelizmente, aquele dia os dois se perderam em uma nevasca. Enquanto os pais dos garotos procuravam seus filhos naquele tempo horrível de inverno, Magna teve que cuidar de Nemelion, mas a escuridão não ajudava a achar o caminho de casa e Nemelion começava a ficar doente. Magna só pode carregar o pequeno, sem rumo naquela nevasca, enquanto mantinha seu irmãozinho do coração quente com um pouco de sua magia de fogo, que por seu pouco poder mágico não duraria muito. Magna, fica tranquilo, Nemelion, seu irmãozão vai cuidar de você, você vai ficar bem. Nemelion começava a sentir o corpo quente, mas não pelo fogo de Magna, pois por como se sentia sabia que estava ficando com febre. Nemelion, ei, Magna, você não pode ver o caminho, né? Magna, não importa, eu vou encontrar abrigo. Nemelion concentrou sua mana e começou a iluminar o local. Os pais que procuravam as crianças viram de longe uma forte luz brilhante, luz que quase cegou Magna, mas o mais velho salvou sua visão graças aos seus óculos. Magna ficou impressionado sentindo todo aquele mana. Graças àquela luz, os pais puderam encontrar os filhos e todos foram para a casa onde vivia Nemelion com seu pai e seu avô, para tomar chocolate quente e se abrigar contra o frio. Magna foi embora pensátil no dia seguinte. A mente de Magna. Garoto, desde que eu te conheci eu senti o seu mana. Sempre soube que você tinha bem mais mana que eu, mas hoje você mostrou que tem muito mais do que eu.
Um ano depois, Magna foi à cerimônia de aceitação do Grimório e recebeu seu Grimório de elemento fogo, mas estranhamente, Magna disse que durante sua cerimônia de aceitação do Grimório, um Grimório cinza com detalhes com cor de bronze, não tinha escolhido ninguém. Poucos meses depois, Magna, depois de treinar bastante com o prefeito de uma vila próxima, prestou o exame para Cavaleiro Mágico e foi aprovado, entrou no Esquadrão dos Touros Negros. Todos ficaram felizes. Nemelion só pode perguntar uma coisa ao seu irmãozão do coração. Nemelion, ei irmãozão Magna, acha que eu posso ser um cavaleiro mágico? Magna, claro que pode maninho, você quer mesmo ser um? Nemelion, claro, o vovô me conta a história sobre eles, eu sei que eles são legais. Magna ajeitou os óculos, fechou o punho e disse com determinação. Magna, então tá decidido, em 3 anos você vai ser um cavaleiro mágico. Se os touros negros se interessarem em você, podemos até ser do mesmo esquadrão. Nemelion sorriu e disse, Nelemion, pode me esperar irmãozão. Nos 3 anos seguintes, Magna sempre passava na vila para visitar na época da cerimônia de aceitação do Grimório e sempre perguntava por aquele Grimório que não tinha escolhido ninguém, Grimório que por 3 anos permaneceu naquela S5 o responsável pela torre Grimório local não revelava nada sobre ele, apenas dizia que ele não tinha escolhido ninguém. Com Nemelion já em seus 15 anos, seu irmão Magna mandou uma carta dizendo que o acompanharia em sua cerimônia de aceitação e diria umas palavras para todos os candidatos. Naquela noite, sua família havia decidido revelar a verdade para Nemelion. Pela manhã, no café, o jovem de 15 anos notou seu pai e avô muito sérios. Nemelion, algum problema, gente? Estão preocupados? O avô tomou a palavra. Alfonso, claro que estamos, mas o motivo é outro, meu neto. Me diga, você se lembra dos rumores que dizem que você é descendente de uma família nobre, não é? Nemelion, sei, mas são só rumores, não é? Nemelion viu que a expressão dos seus parentes continuava séria e se preocupou. O pai tomou a palavra. Albert, não são rumores. Albert contou toda a verdade a seu filho, como conheceu Mereoliona Vermilion, como Nemelion nasceu como um bastardo rejeitado da família Vermilion, uma família nobre muito reconhecida, cuja maior parte dos seus membros formavam parte do esquadrão de cavaleiros mágicos Reis Leões Carmesins, e como sua mãe ficou triste por abandoná-lo. Nemelion apenas pensou em muitas coisas, entre elas seu poder mágico, que agora tinha uma explicação do porquê era tão grande. Nemelion, então é isso, só nos rejeitaram porque não parecíamos bons o bastante. Albert, é mais complicado que isso, nobres têm a sorte de ter uma vida cómoda e muito dinheiro, mas as relações entre eles geralmente estão predefinidas, principalmente no que diz respeito a casamentos. Por mais que ela quisesse te ter, e até mesmo estar comigo, para uma família nobre, um bastardo seria uma desonra. O jovem Nemelion apertou os punhos e tomou uma decisão. Nemelion, então não vou mais só me tornar um cavaleiro mágico. Vou mostrar para a família Vermilion que posso ser um mago muito forte e honrado. Daí vai ser azar deles se não me reconhecerem. Vou vencer quem for necessário para isso. Nem que eu tenha que vencer o Rei Mago. Um pouco mais tarde, Nemelion foi com Magna até a Torre Grimório, sendo o primeiro a chegar junto ao seu irmão, que ficou próximo ao mago responsável da Torre Grimória. Quando todos chegaram, o mago responsável desceu do alto da torre, usando uma espécie de plataforma, que não dava para saber se era algum item mágico ou alguma magia de Grimório. Mago responsável. Bem-vindos, jovens. Vocês hoje iniciam uma jornada. Desejo a todos aqui fé, esperança e amor. Cada um aqui tem suas próprias ambições, mas tenho certeza que muitos de vocês desejam se alistar nos Cavaleiros Mágicos. Hoje temos aqui um Magna Suvin, plebeu nativo de Hayaka, uma aldeia próxima, que conquistou um posto nos Cavaleiros Mágicos, pertencendo ao Esquadrão dos Touros Negros. Ele vai dedicar umas palavras. O orbe mágico que amplificava o volume da voz, voou para perto de Magna. Magna, obrigado por me receber. Escutem, como um mago dessa torre disse, todos aqui têm seus próprios objetivos na vida.
Independente de qual seja, apenas persigam ele com tudo o que tiverem, trabalhem para se tornar pessoas melhores e conquistar seus sonhos, porque o destino de ninguém está escrito. Todos se animaram e aplaudiram Magna inspirados. O orbe mágico voltou para perto da boca do mestre da torre. Mestre da torre. Muito bem, obrigado Magna. Agora é hora de serem laureados com os grimórios. Os grimórios começaram a flutuar até seus escolhidos, um a um dos grimórios escolhiam seus donos. No entanto, o grimório de Nemelion não estava vindo, as coisas pareciam perdidas até que um raio de luz de cor cobre, um grimório prateado com detalhes em cobre desceu, girando e parou nas mãos de Nemelion. O grimório que por seus anos na torre tinha páginas amareladas, tinha essa peculiaridade de ter um espelho no centro de sua capa, no qual estava marcado um trevo de 4 folhas. Todos ficaram extasiados com o grimório de 4 folhas, pois um dos únicos magos que possuíam de 4 folhas foi o primeiro rei mago. No tentando Nemelion não disse nada e só começou a folhear seu grimório. No grimório havia um feitiço, raio de reflexão de luz. Parecia uma variação de um feitiço que tinha ouvido falar. Folheando mais um pouco, Nemelion encontrou outro feitiço. Armazenamento espelhado. Coloque um objeto de determinado tamanho no espelho do grimório e o mesmo ficará armazenado no lugar. Mente de Nemelion. Interessante, mas de que lugar ele está falando? Parece que não dentro do grimório. Na saída da torre, um sujeito de grimório verde apareceu, ficou à frente de Nemelion. Sujeito. Então quer dizer que um plebeu perdedor conseguiu um grimório com trevo de 4 folhas. Nemelion. O que tem? Eu também tenho o direito de ter um pouco de sorte. O nobre se irritou. Sujeito. O que você quer dizer com isso? Nemelion. Meu pai disse que os nobres tiveram sorte de nascer com dinheiro. O sujeito se irritou e com seu grimório fez as plantas crescerem. As plantas atacaram Nemelion. Quando as plantas estavam chegando, Nemelion abriu o seu grimório e usou o raio de reflexão que destruiu sem problemas as plantas, queimando elas e deixando pedaços pelo chão. Logo depois, Nemelion usou magia de aprimoramento para impulsionar suas pernas, parando ao lado do mago das plantas. Nemelion. Um fato interessante. Magia de luz é conhecida por sua alta velocidade. Magia de espelhos é um tipo de magia, mas a luz é meu elemento mágico. Isso significa o sujeito respondeu assustado. Sujeito. Que em uma luta direta, você quase sempre vai ter o ataque mais rápidos. Nemelion. Exatamente. Magna chegou ao lugar, estranhando a cena. Magna. O que tá rolando aqui? Algum invejoso tante atacando o maninho. Nemelion colocou a mão no ombro do sujeito e disse. Nemelion. Nada demais, só estávamos experimentando nossos grimórios. O sujeito concordou. Magna mesmo suspeitando decidiu deixar para lá. Magna. Tudo bem, dá para ver que se fosse um babaca mal intencionado você se defenderia bem sozinho. Magna. Beleza, vamos para sua casa. Aposto que todos vão ficar felizes por você. O sujeito seguiu Nemelion por um tempinho e cochichou no ouvido do jovem de cabelos laranja. Sujeito. Ei, por que me poupou? Nemelion. Simples, não tinha nada a ganhar te entregando. Chegando em casa, Nemelion recebeu um pequeno estojo para o seu grimório, um estojo vermelho com um farol amarelo bordado e a fivela continha uma pedra azul pedra bordada. Mereoliona Vermilion. Pouco depois Magna teve que ir, então Nemelion teve que se despedir do seu irmão. Nemelion. Até mais Magna, espero que possamos fazer alguma missão juntos. Magna. Eu vou fazer questão de ir nos testes, é bom você estar lá. Os 6 meses seguintes Nemelion treinou duro para os exames de cavaleiros mágicos. Corridas na parte da manhã, pois apesar de se saber que o seu corpo nunca seria forte ou resistente, sabia que pelo menos era capaz de ser vigoroso e ágil. À tarde e à noite, o treinamento era puramente focado em magia. O treinamento consistia em praticar o feitiço raio de reflexão, praticando o número de disparos, a força colocada neles e a precisão dos mesmos graças ao seu avô, que com a magia de criação e sua magia de luz, criava alvos que se moviam rápido para treinamento de pontaria. Graças ao treinamento, desbloqueou o feitiço raio de reflexão grande, uma versão muito maior e bem mais forte do anterior que poderia destruir vários edifícios com um único disparo.
Com o treinamento finalizado, Nemelion partiu para sua viagem. Graças à magia de armazenamento, Nemelion conseguia levar tudo o que precisava sem precisar de bagagem. Não sabia para onde as coisas iam, mas sabia que podia armazenar e tirar coisas de tamanho médio à vontade, coisa que era perfeito para uma bagagem. No caminho, Nemelion passou por Raji, e viu dois garotos saindo para uma jornada. O jovem decidiu saudá-los, e gritou para chamar a atenção. Nemelion, oi, com licença. Os dois se viraram e viram uma figura pálida de cabelo comprido laranja blusa rosa. Poderia ser confundido com uma menina, mas a voz deixava claro que era um garoto. O garoto de cabelo preto falou. Garoto de cabelo preto, algum problema? Nemelion, vocês estão indo para o exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos. O de cabelo cinza falou. Garoto de cabelo cinza, isso eu e o meu rival estamos indo para lá. Nemelion. Me chamo Nemelion, sou de Hayaka, posso viajar com vocês. Garoto de cabelo preto. Vai ser melhor viajar em grupo, por mim tudo bem, me chamo Yuno. Garoto de cabelo cinza. É um prazer, eu sou a Chita. Disse o garoto gritando. Os três seguiram viagem, em uma pausa onde comeram carne de animais que caçaram. Nemelion perguntou. Nemelion, então, por que querem ser cavaleiros mágicos? Yuno. Porque eu serei o Rei Mago. Disse para logo mostrar um grimório de 4 folhas. A Chita, não, se eu for primeiro, não escute que somos rivais. Disse mostrando seu grimório, que tinha 5 folhas. Nemelion, nunca vi um grimório de 5 folhas. Nemelion mostrou seu grimório de 4 folhas, coisa que surpreendeu seus companheiros de viagem. Nemelion, eu não quero ser o Rei Mago, mas parte do meu objetivo é ser um cavaleiro mago forte e honrado. Ainda assim, para alcançar meu objetivo, não importa quem seja, eu posso derrotar até o Rei Mago se for preciso. A viagem continuou e em dias chegaram na capital do Reino Clover. Depois disso, foi só se inscrever mostrando os grimórios. Nemelion se registrou como o número 66. No pátio, nenhum dos antigos pássaros voou perto dele, assim como no caso de Uno, o que deixava evidente o alto poder mágico dos dois. A Chita por outro lado ficou coberto por eles. Os capitães chegaram, Nemelion só tinha olhos para um deles, o capitão dos Reis Leões Carmesins, Fuego-Leon Vermilion. As provas começaram, o voo em vassouras não foi problema, Nemelion voou tão bem quanto Yuno, mas Yuno decidiu se exibir e voou em hiena vassoura. Mesmo assim Nemelion acompanhou sem dificuldades, mostrando por que foi escolhido por um grimório de trevo de 4 folhas. No exame de habilidade mágica foi só questão de disparar uma rajada de luz que destruiu a parede, o uso do grimório nem foi necessário. No de controle de habilidade mágica, foi só questão de criar várias luzes no céu. No de magia de criação, criou uma faca de luz. No de magia de desenvolvimento foi o melhor com o pé de feijão mais crescido. O exame final era um combate de 1 contra 1, todos os recursos eram permitidos. Nemelion foi desafiado por um sujeito de roupas chiques, parecia um nobre. Os dois foram para o centro e começaram. O nobre usou magia para ciriar 3 golems que foram ao ataque, mas Nemelion usou seu raio de reflexão que disparou incrivelmente rápido, destruindo eles com um todo. Logo aproveitou para usar magia de aprimoramento das pernas, criando a mesma faca de luz de antes. Chegou perto do nobre em uma velocidade alta colocando a faca em seu pescoço e colocando um espelho pronto para disparar o canhão de reflexão bem no lado da cabeça do oponente. Tendo em mente a velocidade dos ataques de seu rival, o nobre só disse uma coisa: nobre, me rendo. Todos se impressionaram. Magna, que assistia com seu canitão, sorria orgulhoso. Magna, isso ai maninho, você tá bem forte mesmo. O capitão dos touros negros estranhou aquela fala. E a mim, ei Magna, você nunca disse que tinha irmãos. Magna, capitão, na verdade eu conheço aquele moleque desde criança, somos irmãos de consideração. Nemelion depois de vencer a luta só pode pensar uma coisa. Mente de Nemelion. Não quero menosprezar os cavaleiros mágicos, mas esse exame é mais fácil do que eu imaginei. A Chita e Yuno venceram suas lutas com facilidade. Ficou claro que nessa última prova, nenhum dos três teve necessidade de se esforçar para vencer.
Logo chegou a parte das admissões. Se um capitão de esquadrão tivesse interesse no candidato, ele levantaria a mão. Ilma foi escolhido por todos os esquadrões e decidiu entrar no Alvorecer Dourado, que tinha a reputação de só aceitar nobres. A Cheetah causou confusão, mas foi aceito pelo capitão Yami dos Touros Negros. Logo Nemeleon foi chamado. Fuegoleon, candidato número 66, um passo à frente. Fuegoleon levantou a mão, junto a Dorothy dos Pavões Corais, que surpreendentemente até acordou. Nemeleon, obrigado pelo interesse, senhorita Dorothy, mas eu gostaria de ir para os Reis Leões Carmesim. Após as escolhas, antes de ir, Nemeleon se encontrou com a Cheetah e Uno. A Cheetah, legal Uno, eu tô nos touros e você nos dourados. Nemeleon, e eu estou nos leões, bem onde eu queria. Espero ver vocês por aí, provavelmente vou visitar o QG dos Touros Negros. A Cheetah foi ao banheiro, e Fuegoleon não demorou para chamar seu novo recruta. Fuegoleon, recruta, tudo pronto. Nemeleon, sim senhor. Disse fazendo uma reverência. Fuegoleon ficou surpreso ao ver a pedra que era da roupa de sua irmã mais velha na capa do grimório do candidato. Enquanto tomavam o rumo até o quartel-general, Fuegoleon pensou, mente de Fuegoleon, esse cabelo, essa pedra e principalmente esse nome. Só pode ser ele. Minha irmã precisa saber disso.